Olá, estamos aqui para mais um programa Saúde em Pauta, desta vez com um grande amigo, Dr. Walter José Gomes, que vem falar para a gente sobre um tema sensacional, que é o tratamento da cardiopatia isquêmica. O Valtinho é um amigo já de muitos anos, professor titular da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo. Valtinho, antes de mais nada, eu quero muito te agradecer estar aqui com a gente hoje. Isso é um prazer meu, uma grande satisfação poder estar aqui nesse programa com você e contribuir com essas informações que nós podemos dar. Valtinho, a gente sabe que você é um nome na cirurgia cardíaca brasileira e mundial. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi tua formação, como é que você chegou aonde você está hoje, um cara jovem, competente. Estão vendo que ele é meu amigo, mas é verdade. E professor titular da disciplina de cirurgia cardiovascular de uma das maiores escolas de medicina desse país. Como é que foi esse caminho, Valtinho? Eu acho que foi com muito trabalho, muita determinação, um pouco de sorte também. O Dr. Bradley falava que a vida nós precisamos ter sorte. Tá? Eu diria que muito mais competência do que sorte, mas vamos lá. Eu fiz minha formação cirúrgica na Escola Paulista de Medicina, fiz cirurgia geral. Depois fiz mestrado, doutorado, livre docência. Depois fui para a Inglaterra, onde eu trabalhei durante 2 anos. Nós tínhamos, na época, desenvolvido uma técnica cirúrgica que era a cirurgia de revascularização miocárdica sem circulação extracorpórea. Os ingleses queriam aprender, me contrataram, fui lá, fiquei 2 anos. Foi muito bom para a minha formação, porque viajei o mundo inteiro, conheci todos os continentes, operei em vários continentes, fiz relacionamentos que até hoje estão muito vivos ainda. Nosso grupo internacional publica muito, então isso criou um grupo de estudos de trabalho que reúne cirurgiões do mundo inteiro e que reflete na minha instituição. Nós produzimos hoje trabalhos de alta qualidade, nossos residentes, nossos médicos, eles se beneficiam disso, porque eles também têm acesso a isso. A pós-graduação nossa, formando novos mestres, doutores, também contribuem para formar novos cirurgiões, novos docentes. Então você vê que a partir dessa experiência inicial, isso foi uma avalanche, né? Foi uma avalanche e resultou no que nós temos hoje. Nós continuamos trabalhando muito na cirurgia cardíaca. O trabalho, ele é muito pesado, mas nós fazemos isso com muita satisfação, com muito gosto, tá? Todo dia que eu saio de casa para operar, eu dou graças a Deus de ter saúde para poder fazer o que eu gosto. Olha, encontrei um cara que pensa como eu, porque assim, acordar, olhar no espelho e falar assim: hoje eu vou pegar um coração na minha mão. É bom demais, né? Muito bom. Isso é o que a gente sabe fazer bem feito e gosta de fazer. Gosta de fazer. Valtinho, eu já te pergunto de saída. Nós sabemos que a cirurgia, de maneira geral, evoluiu muito e a cirurgia de revascularização do miocárdio evoluiu também. Eu queria que você definisse para o nosso público, quem está nos ouvindo, nos assistindo, o que é a cirurgia de revascularização do miocárdio. Bom, eu vou voltar um pouco para falar sobre a doença arterial coronária, que é a causa disso. A doença arterial coronária, na verdade, doenças cardíacas hoje são a maior causa de mortalidade no mundo. E grande parte disso é devido à doença arterial coronária. Então, por que a doença arterial coronária é tão letal? Porque ela produz o infarto do miocárdio. Tá? O infarto do miocárdio, então ele determina ou a morte ou a evolução para insuficiência cardíaca, que resulta numa perda de qualidade de vida e reduz também a quantidade de vida do indivíduo. Então você vê que o infarto do miocárdio, que é o substrato básico da doença arterial coronária, ele tem que ser evitado. Tá? Ele sendo evitado, nós tiramos esse fator maléfico da doença arterial coronária. Nesses últimos anos,
o tratamento da doença arterial coronária ele evoluiu muito, principalmente o tratamento clínico. Hoje nós temos drogas eficientes, nós temos mudanças de estilo de vida, nós temos campanhas que levam isso aos pacientes. Então, o prognóstico hoje de um paciente que tem a doença arterial coronária melhorou muito com o tratamento clínico. Bom, mas existe subgrupos de pacientes dentro da doença arterial coronária que têm um risco maior. São pacientes, por exemplo, que têm uma doença mais extensa, que têm comorbidades mais graves associadas, vou dar um exemplo, nesse caso aqui, o diabetes ou uma insuficiência cardíaca. Esses são pacientes onde a presença da doença arterial coronária implica em maior risco. Tá? Então, esses subgrupos de pacientes mais graves, onde o desfecho da doença arterial coronária vai ser pior, a cirurgia consegue melhorar o prognóstico desses pacientes. O que é melhorar o prognóstico desses pacientes? É reduzir o risco de infarto e, consequentemente, esses pacientes viverem mais tempo. Então, hoje, no tratamento da doença arterial coronária, nós temos praticamente uma dicotomia. Então, os pacientes de menor risco, esses pacientes com tratamento clínico, eles ficam muito bem. Tá? Provavelmente, o prognóstico desses pacientes com tratamento clínico e cirúrgico nos pacientes de baixo risco é igual. Então, talvez não compense indicar a cirurgia nesses pacientes de baixo risco. Nós não temos ainda dados definitivos. Agora, nos pacientes de maior risco, que são chamados risco intermediário ou risco alto, a cirurgia é o único procedimento capaz de mudar o prognóstico adverso da doença arterial coronária, que é induzir o infarto e, consequentemente, ou morte ou evolução para a insuficiência cardíaca. Então, hoje, é bem definido isso, é definido através de estudos, nós chamamos de evidência científica, são estudos sérios, feitos por órgãos de grande competência científica, geralmente são órgãos dos Estados Unidos ou da Europa, que são órgãos sérios. E esses estudos, nos últimos anos, definiram muito bem o papel da cirurgia nesses subgrupos de pacientes, então, em que ele é capaz de mudar o prognóstico adverso, reduzindo o risco de morte e infarto. Então, esse hoje é o grupo de pacientes que vem para a cirurgia cardíaca, porque nós oferecemos para esses pacientes um benefício de melhora de prognóstico em longo prazo. Muito bem. E você já deve ter visto, eu também vejo, o paciente muitas vezes chega para conversar e ele vem assim: doutor, eu não posso tratar isso com stent? Então é muito comum que o paciente venha com essa dúvida. E o que a gente tem visto, e você sabe disso tão bem quanto eu, até melhor, alguns pacientes acabam fazendo procedimentos por catéter, tendo clara indicação de cirurgia. Como é que você está vendo isso hoje em dia? Como é que você, que conhece bem a doença coronariana, a quem se destina a cirurgia, a quem não se destina a cirurgia? Bom, nos últimos anos, nós tivemos vários estudos, como eu disse, de alta qualidade, que nos ajudaram a definir indicações de procedimentos para grupos específicos. Então, no paciente que está tendo um infarto do miocárdio, essa é uma condição que nós chamamos de síndrome coronariana aguda, a indicação da angioplastia com colocação de stent é a melhor indicação para esse paciente. Ou seja, hoje ficou bem definido que no paciente com síndrome coronária aguda, infarto agudo do miocárdio, a intervenção coronária percutânea com stent, ela diminui o risco de morte. Nesse tipo de paciente, na verdade, nós temos duas opções, ou a angioplastia ou a trombólise, tá? Cujos resultados são semelhantes. No Brasil, a trombólise é mais utilizada do que a angioplastia. Nos nossos hospitais, por exemplo, hoje os pacientes que cheiram, eles já cheiram 80%, 90% dos pacientes que chegam nas nossas unidades, eles já chegam trombolizados. Já foi feito o remédio
que dissolve o coágulo que estava lá entupindo e dando o infarto. Tá? Isso reduziu muito a mortalidade e o prognóstico desses pacientes. Bom, e aí nós temos os pacientes, como eu disse, que têm uma doença mais avançada. Que são os pacientes que têm diabetes e têm lesões nas 3 artérias, pacientes que têm lesões, que nós chamamos de triarteriais, nos 3 troncos arteriais, pacientes que têm disfunção ventricular esquerda, os pacientes com lesão de tronco da artéria coronária esquerda, que também é um subgrupo de pacientes de risco, pacientes com doença renal crônica. Esses são os pacientes, então, que hoje os estudos mostram que a cirurgia tem o procedimento que oferece o melhor resultado em termos de reduzir risco de infarto e, consequentemente, de morte. É o grupo de pacientes onde a cirurgia tem indicação precípua. Tá? Colocação de stent nesse tipo de paciente, os estudos mostram que ele não é capaz de alterar o prognóstico desses pacientes, ou seja, reduzir o risco de infarto ou morte. O stent tem sido associado, nesse tipo de paciente, a uma melhora do sintoma anginoso. Que o sintoma anginoso hoje, o tratamento dele foi muito melhorado com a introdução de drogas, com melhora de qualidade de vida, com maior conhecimento dos cardiologistas em tratar esse tipo de paciente. Então, hoje, o controle da angina pelo cardiologista, ele é muito efetivo usando drogas e melhora de qualidade de vida, tá? Alteração de qualidade de vida nesses pacientes, com o estilo de vida dos pacientes, onde esse indivíduo ele passa a fazer atividade física, dieta, a controlar o diabetes, controlar a hipertensão. Isso reduz muito, não só a angina, como o risco futuro desses pacientes de ter um evento, nesse caso, o infarto do miocárdio. Bem, eu fiz essa pergunta provocativa justamente para que a gente pudesse esclarecer para quem está nos ouvindo, porque assim, a cirurgia de coronária, ela nunca teve tão viva quanto ela está agora. Eu me lembro que conversando com o Dr. Domingo Braille, alguns anos atrás, ele dizia o seguinte: a cirurgia de coronária nunca teve tão bem, porque veja, tudo que evoluiu para o tratamento clínico também ajuda no tratamento do doente revascularizado. As estatinas, os antiagregantes. Então, a cirurgia também, é importante que quem esteja nos ouvindo, a cirurgia ela é um método bom, ela é um método seguro e ela também, com o que a gente tem hoje de tecnologia, permite que esse doente seja muito bem cuidado e que esses enxertos durem muitos anos e com uma excelente qualidade de vida, né, Walter? A cirurgia evoluiu muito. Muitas técnicas novas que vieram na cirurgia ajudaram a melhorar muito o resultado imediato e o resultado futuro do paciente. Então, por exemplo, novas técnicas com utilização da cirurgia sem circulação extracorpórea, em que nós temos uma grande experiência nisso. Nós fazemos 80% a 90% da cirurgia sem empregar a circulação extracorpórea, o que diminui muito a morbidade perioperatória do paciente. A introdução de enxertos arteriais, que são enxertos que têm patência, que têm hiperviedade a longo prazo, que faz com que, mesmo que esse indivíduo tenha tendência a ter infarto, ele não vai ter, porque a ponte está lá na artéria anastomosada, na artéria coronária, evitando que esse paciente tenha um infarto. Outra coisa também que ajuda é a mudança do conhecimento da fisiopatologia da doença arterial coronária. Antigamente, ainda se acredita, tem muitos médicos que ainda acreditam que aquela placa que nós vemos obstrutiva de 70%, 80%, 90% que oclui o lúmen da artéria coronária, aquela placa é a que vai causar infarto no paciente. Quantas vezes no passado nós vimos cinecoronariografia, olhava a placa e falava: nossa, que placa muito obstrutiva, vai matar o paciente. Nós sabemos hoje
que não é essa placa que determina o prognóstico do paciente, que determina o infarto. Na verdade, essa placa ela é um marcador. Quem determina hoje o aparecimento de infarto são as placas pequenininhas, que às vezes nem aparecem na cinecoronariografia, que ficam distante dessa lesão. Quando essas placas se rompem, eles determinam o mecanismo de formação do infarto. A placa rompe, inicia o processo de formação de um coágulo que a gente chama de trombo. Esse trombo oclui a artéria coronária e determina o aparecimento de infarto. Como é que a cirurgia faz? A cirurgia, ele coloca um desvio de sangue para frente dessa placa, que mesmo que essa placa, então, rompa e iria produzir o infarto, não produz porque o fluxo de sangue determinado pela ponte da cirurgia mantém a irrigação do músculo cardíaco, evitando a formação do infarto. Evitando a formação do infarto, diminui o risco de mortalidade. Então, a mudança hoje do conhecimento de fisiopatologia, que tem que ser sabido pelos cardiologistas, nós estamos em todo o congresso, em todas as aulas, lecionando, mostrando para os acadêmicos, para os residentes, para os cardiologistas, a mudança da fisiopatologia da doença arterial coronária, que explica por que todos os resultados das evidências científicas que apareceram até agora nesses novos estudos. Então, conhecimento de fisiopatologia é fundamental. Tá? Eu sou professor de medicina há 30 anos. Nunca vi um médico que não saiba a fisiopatologia da doença que ele trata fazer um bom serviço. Tá? Mas nós estamos vendo ainda muito médico que não sabe a fisiopatologia da doença arterial coronária, o que vai induzir distorções no tratamento desse paciente. Sem dúvida. Nós estamos fazendo muita força para ensinar esses indivíduos. Tá? Lecionando em congressos, dando aulas na universidade, treinando os novos residentes, os novos acadêmicos, para ver se nós mudamos esse panorama de ainda desconhecimento da fisiopatologia da doença arterial coronária. É interessante isso, porque realmente se você não sabe o que é, você também não vai saber tratar. Exatamente. Né? E, Walter, fala um pouquinho para a gente da cirurgia sem SEC. Isso foi um boom, né? O grupo da Escola Paulista foi pioneiro nisso. Você esteve na Inglaterra, você viajou o mundo. Esse foi um momento da cirurgia, né? Foi um ponto de inflexão. Nós diríamos que trouxe, agregou muita coisa. Para quem está nos ouvindo, o que é a cirurgia sem SEC? Primeiro vou explicar como que a cirurgia é feita na maior parte dos casos, em que há necessidade, então, para fazer a cirurgia de revascularização miocárdica, a maioria dos cirurgiões ainda usa o circuito de circulação extracorpórea, que é um circuito, então, de coração-pulmão artificial, onde o sangue passa agora pelos tubos, pelas conexões da máquina de circulação extracorpórea. Nós temos que parar o coração, protegê-lo com uma solução cardioplástica para fazer a cirurgia. É uma cirurgia efetiva, uma cirurgia que muda o prognóstico do paciente também, mas o fato de usar a circulação extracorpórea induz o aparecimento de algumas complicações. A cirurgia sem circulação extracorpórea surgiu como uma alternativa para evitar as complicações associadas com o conjunto da circulação extracorpórea, onde nós não precisamos mais parar o coração, nós fazemos com o coração batendo. Tá? Nós temos hoje dispositivos que nos dão segurança de fazer uma técnica perfeita para isso, tá? Porque a sutura, nós fazemos sutura em vasos, às vezes de 1,5 milímetro, 2 milímetros, às vezes de 1 milímetro. Então, a técnica cirúrgica precisa ser perfeita para que isso fique pérvio, que fique funcionante por muito tempo. Então, hoje, com a evolução da cirurgia sem circulação extracorpórea, nós podemos fazer a cirurgia colocando as pontes que nós precisamos fazer em todos os territórios com a mesma qualidade e a mesma segurança. A cirurgia de revascularização miocárdica sem circulação extracorpórea, ela teve um revés alguns anos atrás, com publicação de resultados de que ela seria inferior à técnica convencional.
com circulação extracorpórea. Isso aconteceu porque quando surgiu a cirurgia sem circulação extracorpórea, eu fui para a Inglaterra exatamente para fazer esse tipo de cirurgia, todo cirurgião que operava no mundo achou que poderia fazer essa técnica com a mesma desenvoltura, com a mesma qualidade. E não é verdade. Os resultados foram terríveis, foram catastróficos, porque para você fazer essa cirurgia você precisa de um treinamento específico, é uma outra técnica, tá? Então, o fato de cirurgiões que não estavam treinados para fazer esse tipo de cirurgia, mas achavam que podiam fazer, realmente deixou resultados ruins nessa trajetória. Nesses últimos anos, a técnica renasceu, porque cirurgiões com grande treinamento assumiram novamente a técnica. Nós nunca paramos, nós continuamos desenvolvendo a técnica nesses anos todos, nós sempre acreditamos que a técnica era muito melhor e é muito melhor. Tá? Evitamos uma série de problemas. Então hoje, a técnica de cirurgia de revascularização miocárdica sem circulação extracorpórea renasceu no mundo. Muitos cirurgiões aderiram à técnica, muitos países. Por exemplo, se você pegar hoje no Japão, na China, na Índia e outros países da Ásia, mais de 60% a 70% das cirurgias são feitas sem circulação extracorpórea, porque eles estão treinados para isso. Aonde que o número ainda é baixo? Nos Estados Unidos. O cirurgião americano ainda não consegue ter um treinamento efetivo para fazer esse tipo de cirurgia. Interessante isso, interessante, né? É interessante. Interessante, porque os Estados Unidos sempre foi pioneiro, sempre esteve na vanguarda de tudo, e você vê que na cirurgia sem SEC eles não estão. Eles não conseguem acompanhar a técnica cirúrgica que nós e os asiáticos somos capazes de fazer. Olha que interessante. Depende de determinação, depende de treinamento, de compromisso com a técnica e de habilidade cirúrgica também, né? Claro. Diferente fazer você suturar 2 vasos de 1,5 milímetro com o coração batendo e com o coração parado. Claro, sem dúvida alguma que tem nuances, tem detalhes técnicos que evidentemente exigem um treinamento específico para isso, né? Isso. E aí eu te pergunto, você acha que em algum momento, pela tua vivência, os stents poderão substituir a cirurgia de revascularização miocárdica? Nós nunca podemos fazer esses exercícios de futurologia. Sim. Tá muito difícil você fazer isso na medicina. Eu já vi muitos exercícios de futurologia que depois naufragaram tudo. Bom, difícil, né? Bom, eu estudo muito isso daí, né? Hoje, a técnica da intervenção coronária percutânea com os stents, ela é efetiva, como eu disse, no infarto agudo do miocárdio. No paciente com doença arterial coronária, que nós chamamos de crônica, que é o paciente estável, o resultado não é superior ao do tratamento clínico. Isso os estudos mostraram. O CURAD mostrou isso, o estudo BARI 2D mostrou isso, o estudo STEAM agora reforçou isso, o estudo REVIVED agora reforçou isso. Ou seja, o tratamento clínico dá o mesmo resultado. Tá? Porque ele age exatamente estabilizando as placas e não deixando isso ou diminuindo o risco disso evoluir por infarto. Então, o tratamento clínico evoluiu muito para chegar num ponto onde os resultados dele são iguais aos dos stents. Então, você tem uma terapia que é o tratamento clínico que não envolve uma intervenção, que dá o mesmo resultado. Então, a lógica é permanecer o tratamento clínico. O que precisa ser feito é intensificar o treinamento dos cardiologistas para eles serem capazes de fazer isso com segurança. Existem muitos cardiologistas que não sabem evidência científica, não têm segurança para fazer isso, não está com conhecimento de evidência científica e acaba não fazendo o tratamento clínico adequado. Tá? Isso depende de treinamento. As sociedades de especialidades precisam reforçar o treinamento desses indivíduos. Tá? Então, esse é o passo que tem que ser seguido daqui para frente. Agora, com a atual tecnologia dos stents, não vai mudar.
porque envolve a colocação de muito material protético dentro do paciente. Isso causa enormes consequências, que cada vez aparecem mais. Se houver uma evolução para que esses materiais sejam mudados, que a consequente reação inflamatória, disfunção endotelial induzida por esses dispositivos seja minimizada ou mesmo acabe, pode ser que tenha efetividade. Por enquanto, não há perspectiva de que essa tecnologia possa existir. A tentativa que houve com os bioabsorvíveis, que seria uma tentativa de melhorar isso, não deu resultado, porque aumentou trombose, aumentou complicação. Então, no momento, não tem tecnologia, pode ser que evolua no futuro, no momento, claro, não tem. Walter, e o futuro das pontes de safena? Nós sabemos, temos um colega na Suécia, o Domingos, né? Que um trabalho brilhante com a safena non-touch. Vamos esclarecer para quem está nos ouvindo o que é a safena non-touch, porque ela reviveu e trouxe informações tão interessantes sobre esse enxerto que já foi tão, eu diria assim, que foi até injustiçado, né? Porque nós sabemos que em algumas situações, e não são poucas, é um enxerto bom, se bem conservado, que tem uma durabilidade de longo prazo boa, desde que seguidas as técnicas corretas. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho da safena non-touch. Deixa eu voltar um pouquinho atrás e explicar que nós temos os enxertos ideais, tá? E os enxertos secundários. O enxerto ideal é a mamária. Tá? Essa é... O grande poder hoje de aumentar a sobrevida do paciente vem do uso da artéria mamária esquerda como enxerto para revascularizar a artéria descendente anterior. Tá? Então, isso daí é o grande fator isolado que permite a melhora do prognóstico do paciente. Porque a artéria descendente anterior é a artéria que irriga a maior parte da massa muscular do ventrículo esquerdo, 40%, a maior quantidade de placas instáveis que determinam infarto estão na artéria descendente anterior. Então, quando nós colocamos um enxerto de mamária esquerda na descendente anterior e nós evitamos o infarto nessa região, nós melhoramos muito o potencial prognóstico do paciente em longo prazo. Então, isso é definitivo. Aí sobram as outras artérias que nós teríamos que colocar a ponte também. Tradicionalmente, nós colocávamos a safena. A safena convencional enfrentava um problema de ter menor perviedade em longo prazo, quando comparado com a mamária. Bom, e houve um trabalho enorme de pesquisa para se determinar novos enxertos que pudessem melhorar esse índice de perviedade em longo prazo. Nós temos usado bastante a mamária direita, a artéria radial, mas surgiu uma opção nova, uma ideia brilhante de um cirurgião brasileiro que trabalha na Suécia, que é o Domingos Souza, que ele viu que o enxerto de veia safena, ele falhava porque ele era muito manipulado, ele era estragado durante a retirada. Ele desenvolveu uma técnica que não se toca na veia safena quando ela é retirada. Isso é chamado em inglês no touch. Bom, e com isso há uma preservação de todo o endotélio, que é aquela camada que reveste, tá? Não há distensibilidade e dano, então, estrutural à veia. E os estudos mostraram que o resultado desse enxerto é muito superior ao da veia convencional. Sim. Tá? Com índice de perviedade em longo prazo magníficos. Bom, nós aderimos à técnica. Nós imediatamente, e o Domingos trabalha em associação conosco, nós estamos usando essa nova técnica já há vários anos. Os resultados são muito bons. Os resultados são muito bons porque o índice de patência, de perviedade, fica igual ao dos enxertos arteriais para as outras artérias. E com isso, seguramente, os resultados vão ser melhorados. Os trabalhos que compararam, que estão ainda em andamento, comparando a veia convencional com a veia no touch, agora nós temos o estudo do Fuai Hospital na China,
que é um dos maiores, é o maior hospital de cirurgia cardíaca do mundo. Eles estão fazendo o estudo comparando os dois, apresentaram os resultados de 3 anos agora no congresso, em dezembro, Congresso Mundial de Cirurgia de Coronária em Nova York. Com 3 anos, os resultados já são bem diferentes, em termos de redução de risco de infarto, a melhora de qualidade de vida com redução de angina. Então, isso é o caminho aí no momento. Certo. Tá? Que é lógico, é tratar melhor o enxerto de veia safena quando ela é retirada e preservá-la melhor. O resultado vai ser melhor em longo prazo. E eu te pergunto, safena non-touch ou radial? E por quê? Bom, isso hoje é uma discussão no mundo. Agora teve a publicação de um position paper, um statement. As sociedades americanas e europeias reuniram um grupo para fazer uma revisão desse assunto para orientar os cirurgiões no mundo. Tá? Foram 18 cirurgiões que foram escolhidos. Eu fui o cirurgião da América Latina convidado para fazer parte do grupo. Deu muita discussão, porque há interesses divergentes. Tá? Os dados aí, eles podem ser levados para um lado ou para o outro. Tá? Há uma tendência de se considerar a artéria radial um enxerto melhor, mas no momento as evidências que estão vindo colocam a veia safena no touch no mínimo como igual. Tá? Os resultados são iguais. Nós publicamos na nossa revista agora uma meta-análise, que é um estudo de revisão sistemática, comparando os dois. Não tem diferença. Mas existem vantagens de uma e de outra. Por exemplo, isso aqui é muito técnico, eu vou falar. Por exemplo, o melhor enxerto para a artéria coronária direita é a veia safena no touch. Radial não dá bom resultado. Na direita não dá mesmo. Na marginal, na artéria marginal, a radial pode dar melhor resultado que a safena no touch. Pode, não existe ainda dados definitivos sobre isso. Mas a radial, ela é muito dependente de fluxo competitivo. Por exemplo, se você tiver uma obstrução na coronária menor que 90%, a quantidade de fluxo que vai continuar vindo pela coronária é muito grande, compete com o fluxo da radial, fecha o enxerto de radial. Porque o enxerto de radial ele é muito reativo. A safena não sofre esse problema. A safena não sofre o problema, ou não sofre tanto quanto a radial, de fluxo competitivo. Então, isso faz da safena no touch o enxerto mais confiável que existe para o cirurgião. Sem contar que a safena é muito maior, né? Você pode contar para fazer quantas pontes nós quisermos. Quantas pontes nós quisermos. Tem alguns detalhes da questão técnica da retirada, né, Walter? Tem que tirar ela com tecido, enfim. Ela não é... Ela também precisa de um aprendizado de quem vai tirar, né? Então, a safena no touch, ela precisa seguir... A retirada dela precisa seguir todas as recomendações de preservação do enxerto. Então, nós retiramos com todo o tecido gorduroso em volta. Nós não distendemos a artéria, a veia safena. Tá? Então, e manuseamos ela com muito cuidado. Isso faz com que não haja alteração estrutural da parede da veia safena, consequentemente permitindo que esse enxerto dure mais tempo. Agora, precisa de treinamento para isso. Tá? Precisa de treinamento específico. Isso o estudo chinês mostrou. O estudo do Fuai Hospital mostrou isso. Então, quando eles começaram a tirar a veia, eles tiveram mais complicação. Conforme eles iam adquirindo experiência, então tinham 16% de complicação, depois caiu para 12%, depois caiu para 10%, depois caiu para 6%. E agora está praticamente em menos de 6% complicações relacionadas à retirada da veia safena. Depende de experiência. Tá? E nós estamos preparando um curso exatamente de como treinar para tirar a veia safena. A safena não. Exatamente. Nesse caso em que estamos discutindo tanto cuidado com os enxertos, como é que fica a retirada endoscópica de veia? Vai haver espaço para essa retirada endoscópica? Bom,
A retirada endoscópica hoje, ele dominou o ambiente nos Estados Unidos, né? Hoje praticamente só é permitida a retirada endoscópica da veia, porque isso reduz complicações na perna, como por exemplo infecção da ferida operatória na perna, e diminui custo. Tá? Agora, mas os quem já estudos viu mostram... tirar, você viu que manipula demais o enxerto, né? Então, a necessidade dessa manipulação maior do enxerto retirado endoscópico faz com que o índice de perviedade dele em longo prazo caia. É inferior mesmo à da safena convencional. Tá? Isso daí, hoje, é um paradoxo, porque... Você preserva a perna e toca preserva a ponte. a perna, mas tira um enxerto de pior qualidade. Exatamente. Mas é uma como coisa isso hoje nos né? Estados Unidos diminui custo para os convênios, isso é obrigatório hoje. O cirurgião que não tirar a veia endoscópica e, consequentemente, diminuir custos, ele não opera. É um negócio que... Porque assim, eu justamente fiz essa pergunta provocativa também para a gente levar para quem está nos assistindo, porque você fica tão preocupado em fazer um negócio para não ter um problema na perna que você deixa de oferecer o melhor enxerto, que é o motivo da cirurgia. Isso. É o motivo da cirurgia. Então, Exatamente. e com tantos trabalhos mostrando isso, chega a ser assim, a gente se pergunta, mas como é que ainda não caiu a ficha de que isso precisa ser revisto, né? Bom, isso tem enormes vieses financeiros implicados. Né? Os americanos eles estão praticamente isolados nessa estratégia cirúrgica. O mundo, a maioria no mundo não seguiu isso, né? Você pegar parte da Europa, da Ásia, eles estão aderindo cada vez mais à veia no touch, ou mesmo o uso de radial ou a mamária direita. Mas os americanos ainda mantêm essa estratégia, que tem o viés econômico, não adianta ficar discutindo isso. Nós não vamos chegar. Na tua prática do dia a dia, você que mexe muito com a cirurgia de coronária, o teu primeiro enxerto é a mamária esquerda. Sim. Ok. Qual é o teu segundo enxerto? A veia no touch. A veia no touch. Em que situações usar a mamária direita? Olha... Nós temos usado mamária direita em praticamente todos os pacientes, mas de várias formas. Nós temos usado a mamária direita para revascularizar a descendente anterior, quando nós precisamos revascularizar a artéria marginal com enxerto arterial também. Então nós botamos a mamária direita na DA, a mamária esquerda na marginal. Ou então a mamária direita como um enxerto isolado, livre, para marginal anastomosado para a mamária esquerda. Essa é a outra técnica. E nós temos usado muito a veia no touch, tanto para marginal quanto para coronária direita, mas anastomosado na mamária direita. Entendi. Nós não colocamos mais enxerto proximal na aorta. Isso foi uma grande evolução, porque uma das complicações da cirurgia de revascularização miocárdica é o deslocamento de placa da aorta provocando AVC perioperatório. Sim. Isso entre 2% e 4% pode ter essa complicação na cirurgia. Nós abolimos isso, porque nós não manipulamos mais a aorta, não tocamos mais a aorta. Então nós não colocamos a anastomose proximal mais na aorta. As anastomoses proximais hoje, elas vão toda ou para mamária direita, término terminal, e a outra término lateral, ou então, se precisar de um quarto enxerto, vai término lateral em Y com a mamária esquerda. Então nós não tocamos mais na aorta, nosso índice de AVC é praticamente zero. Só não é zero porque existe um outro fator que pode determinar o aparecimento de AVC no perioperatório, que é o desenvolvimento de fibrilação atrial no pós-operatório. Mas isso faz com que nosso índice de complicação fique em 0,6%. Que é muito baixo. É muito baixo, menos de 1%. E nós estamos muito felizes com essa técnica que nós desenvolvemos. Eu comecei a fazer essa técnica quando eu estava na Inglaterra. Eu operei um senhor
que precisei fazer uma ponte de safena. A única vez na minha vida que eu fiz uma ponte de safena isolada para a coronária direita. Ele tinha uma coronária direita enorme, ele era um fumante pesado, andava muito, ele caminhava e ele não conseguia mais caminhar devido à angina. Indicaram, não conseguiram fazer angioplastia, porque era a direita enorme, com uma lesão calcificada enorme, não conseguiram. Mandaram para a cirurgia e caiu para mim. Aí, fazer sem extracorpóreo, eu fiz a anastomose distal na coronária direita, fiquei com a safena, fui colocar na aorta, a aorta em porcelana, a aorta toda cheia de cálcio, não podia tocar nela. Falei, nossa, e agora? Estou enrolado, o que eu faço? Se eu não achar uma solução, esse paciente morre. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou dissecar a mamária e vou conectar os dois. Deu certo. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu falei, vou continuar com isso, eu vou expandir essa técnica. Nós fomos expandindo, treinando. Hoje é rotina, toda a minha equipe opera com essa técnica. Isso é muito legal. Eu vi você apresentaram com essa, é impressionante você ver a mamária direita anastomosada na veia, ela entrando, nossa, fica lindo. Isso. Walter, estamos caminhando para o final. Você vê que a conversa vai muito rápida, mas eu preciso agora entrar para um lado bem particular da tua carreira, que eu conheço, mas o nosso público não conhece e quero aproveitar essa oportunidade. Quem foram teus mestres? Quem que te inspirou a fazer cirurgia cardíaca e quem que foi um ponto de inflexão para uma carreira tão bem sucedida assim? Bom, eu posso dizer que eu sou um indivíduo que teve muita sorte nesse aspecto. Eu tive muitos bons mestres. Tá? Desde a faculdade, na residência de cirurgia geral, meus professores na cirurgia geral eram os melhores. Eles eram os autores dos livros que eu tinha estudado na faculdade. Uhum. Quando eu entrei na cirurgia cardíaca também, era um momento muito romântico da cirurgia cardíaca, um momento de muito entusiasmo, excitante. Então, eu convivi com os melhores professores. A Escola Paulista de Medicina, na época, tinha o professor Gallucci. O professor Gallucci era o nosso ídolo, o nosso chefe, o nosso mentor. E depois, uma geração que ele formou com o Dr. Enio Buffalo, o Dr. José Carlos Andrade, o Dr. José Ernesto Sutti, o Dr. Vicente Forte. Então, eram indivíduos que era fácil aprender. Tá? Então, e nós continuamos. Você vê, a técnica de cirurgia sem extracorpórea foi desenvolvida pelo Dr. Enio Buffalo. Sim. E nós continuamos. E olha, eu posso dizer que nós aperfeiçoamos muito, nós perfeccionamos muito a técnica. Nós atingimos um ponto hoje muito acima daquela técnica original. Expandimos muito e virou uma técnica hoje reprodutível, que os nossos residentes aprendem, todos fazem. Os residentes que saem 2, 3 anos já estão fazendo isso. Eu só não posso falar que é melhor que nós. Mas fazem tão bem quanto. Isso é muito gratificante, né? Os novos, eles... essa é uma técnica que não dá para ensinar para um cirurgião já formado. Difícil. O meu chefe na Inglaterra uma vez usou uma frase para definir isso daí, que you can't teach old dogs new tricks. Quer dizer, você não se ensina para cachorro velho truque novo. Essa é uma técnica que não dá para ensinar para cachorro velho. Então, mas o Dr. Braille falava uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele falava assim, burro velho não pega marcha. É a mesma coisa. Agora, os novos, eles já entram com a mentalidade de fazer. Sim. Como se fosse natural. Então fica mais fácil, né? Muito mais fácil para eles. Então a gente ensina hoje os jovens. Eu pergunto para você, todos nós que estamos na cirurgia cardíaca, que estamos dessa geração, nós convivemos com os pioneiros, que foi uma coisa que é impagável. Quem é o seu grande ídolo da cirurgia cardíaca? Eu tenho vários. Você vai ter que dar um nome para a gente aqui. Não, tenho todos os meus professores da Escola Paulista de Medicina, como eu tive a oportunidade de nomear para você, o professor Gallucci, o Dr. Enio Buffalo, o Dr. José Carlos Andrade, que eu aprendi, o Dr. José Ernesto Sutti, que... Esses eu conheci todos, né? O José Carlos infelizmente faleceu, o Vicente Forte também, os outros estão vivos ainda e conheci todos.
O Dr. Zé Ernesto Sutti, na época que eu entrei, ele era o cirurgião do Hospital São Paulo, o cara que mais operava, me ensinou, assim, pequenos truques que até hoje eu ensino de volta para os residentes. O Dr. Zé Ernesto ensinou que tem que começar a disseção de reoperação pela face diafragmática do coração, porque tem menos aderência, você tem menos risco. Então, foram indivíduos que que contribuíram muito, muito mesmo para a minha formação. Do ponto de vista internacional, quem é teu ídolo? Olha, eu convivi com muitos cirurgiões, né? O meu chefe na Inglaterra, um cara muito inteligente, o professor Gianni Angelini, ele era um italiano, ele era o chefe da Universidade de Bristol, um cara muito inteligente, muito bom cirurgião, muito bom cientista, e eu aprendi muito com ele, aprendi muito mesmo, muito do que eu faço hoje em termos de pesquisa, de publicação internacional, eu aprendi com ele. E até hoje nós publicamos juntos, né? Às vezes ele me corrige, fala, você não pode falar isso, porque isso daí vai levar a essa consequência. Bacana essa troca, né? E Walter, eu pergunto para você, que mensagem você, que é um cirurgião de sucesso, deixaria para alguém que está começando agora na cirurgia e que quer fazer cirurgia cardíaca? Bom, primeiro, tem que fazer o que gosta. Tá? Você sabe que a vida é curta. A gente já está chegando aos anos, a gente percebe. Você tem que fazer o que gosta. E uma das coisas que eu aprendi na vida, vamos voltar para a doença arterial coronária. Vamos voltar para a doença arterial coronária. A doença arterial coronária tem todos aqueles fatores de risco, como diabetes, hipertensão, hiperlipidemia, tabagismo, sedentarismo. Então, esses são os fatores clássicos. Eu costumo dizer hoje para os meus alunos, para os meus pacientes, que, na verdade, o maior fator de risco hoje para doença e morte é não ser feliz, não fazer o que gosta. Quem não faz o que gosta não é feliz. Quem não é feliz, ele desenvolve uma doença e a doença leva ele à morte. Tá? Então, o que eu falo para os meus alunos é o seguinte, você tem que fazer o que gosta. Você está numa dimensão que tem um tempo limitado que você vai passar. Você não pode se dar ao luxo de não fazer aquilo que gosta. Você vai perder a oportunidade de ter passado nessa dimensão e não ter feito o que gosta. Exatamente. Tá? Então, uma das mensagens que eu falo para os meus alunos, para os meus residentes, tem que fazer o que gosta. Porque quando você faz o que você gosta, você faz bem feito. Quando você faz bem feito, o seu serviço aparece. Quando o seu serviço aparece, você ganha dinheiro. É natural. Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Entendeu? Então, essa é a mensagem hoje que eu deixo para os meus alunos, para os meus residentes. E nós, cirurgiões cardíacos, nós somos diferentes, porque nós amamos muito o que nós fazemos. É verdade. O cirurgião cardíaco, todos os cirurgiões cardíacos hoje em prática, eles têm as características. Eles amam o coração. Eu falo para os meus alunos, o coração é o órgão mais bonito que existe. É o órgão mais bonito que existe, sabidamente. Então, quando a gente vai hoje para operar o coração, a gente vai muito feliz e respeitando muito o paciente, porque esse paciente que permite a você tocar o coração dele, cortar o coração dele, suturar o coração dele, ele merece todo o respeito. Sem dúvida. Todo o respeito. Então, hoje nós, cada vez mais, essa responsabilidade é cada vez maior, de nós termos que oferecer para o paciente o menor risco possível e o melhor resultado possível. Tá? Isso hoje é o que guia a nossa prática. Estivemos aqui com o Walter José Gomes, meu grande amigo. Walter, eu quero agradecer demais a sua presença no Saúde em Pauta. Eu tenho certeza que esse programa esclareceu muita gente e você é um amigo querido. Muito obrigado pelos esclarecimentos, por esse papo tão gostoso. Eu que agradeço. Uma grande satisfação estar aqui com você, um amigo de longa data. Conhecemos quando você era residente do Dr. Braille. Exatamente, Walter. Olha só, uma longa caminhada. É isso aí. E foi muito prazer, muita satisfação esse seu convite estar aqui com você.
É isso aí. Saúde em Pauta. O seu encontro com a saúde.